Ei, gente, esse é mais um vídeo da série Cientistas em Rede e hoje a gente vai falar do profissional de conservação e restauração. A gente convidou a Maria Clara, que é restauradora, para conversar com a gente hoje e ela vai contar um pouquinho do trabalho dela, do que ela faz, como ela começou, o que ela estudou e outros assuntos relacionados. E Maria Clara, tudo bom? Ei, boa noite, Aline, tudo bem? Obrigada Tudo pelo jóia. convite. Imagina, que bom que você aceitou e que você está aqui com a gente para mostrar um pouquinho da nossa profissão. E aí, conta pra gente qual que é a sua formação e em que campo de trabalho que você atua. Então, eu me formei no ano de 2016, né, na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou conservadora restauradora de bens móveis, né? Quando eu estava na graduação, as principais pesquisas que eu estive envolvida foi a educação patrimonial e a pesquisa no gesso. Atualmente eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, que é a minha cidade, e sou restauradora da Secretaria de Cultura. A gente sabe que os termos restauração, conservação, preservação têm diferentes significados e interpretações, né? Oficialmente, a gente tem diversas definições de órgãos internacionais, como o do ICOM. Temos as cartas patrimoniais, que também trazem algumas definições, como a Carta de Burra, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, você sabe contar para a gente, consegue contar para a gente o que caracteriza uma restauração e o que torna diferente de uma repintura, por exemplo, que é o que a gente vê muitas vezes, né, por aí. Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa compreender e começar a falar da conservação e restauração como uma profissão científica, cultural e técnica, né? Com certeza. É um curso e uma formação muito interdisciplinar que nos dá a possibilidade de identificar, analisar, diagnosticar, compreender a peça na sua essência, né? Então, a gente leva em consideração nos processos de restauração o aspecto histórico, o aspecto estético, os valores impregnados ali naquele bem cultural, né? Aí falando dos mais diversos tipos das manifestações artísticas e culturais, arquitetônicas, todo esse produto especial da atividade humana, assim. Então, a restauração, quando a gente fala de repintura, né, eu acho que é um assunto que todo mundo consegue entender muito bem. Quando as pessoas falam de restauração e se pensa em repintura, todo mundo tem uma ideia de que a restauração é assim: você pega uma peça totalmente estrupiada e feia e descaracterizada e sem cabeça, e de repente a peça vai ficar como se ela fosse uma peça nova, Nova. né? Então, Uhum. aquele antes e o depois, as pessoas, o senso comum, ele analisa esse antes e o depois, e o processo de repintura está inserido nesse contexto aí, né? Porque o indivíduo ele vai observar se a peça está com um aspecto novo, maravilhoso, né? Que na verdade é o que muita gente procura a gente para fazer, né? Com Muitos certeza. trabalhos as pessoas nos pedem para dourar de novo, para colocar um tom mais azul, né? E aí a nossa profissão ela nos habilita a dialogar com esse cliente, a dialogar com os órgãos, né, as instâncias em que a gente está inserido, né, seja numa instituição municipal, estadual, federal, um trabalho terceirizado, e aí a gente consegue falar que não é assim, né? A gente precisa respeitar a originalidade, os aspectos, né, técnicos do período em que aquela obra foi concebida, e principalmente é a garantia dessa materialidade, desses aspectos ao longo dos anos que a peça vai adquirindo, que a obra, né, vai adquirindo, que a nossa profissão pretende, que ela quer manter e restaurar e preservar
para garantir as gerações futuras. Então, a repintura, para mim, quando a gente pensa o que é repintura? É dar uma nova demão, é repintar, é tornar novo, né? E a restauração não é isso, né? A gente não trabalha partindo desse pressuposto, a gente trabalha no pressuposto de valorizar todos os aspectos que tem ali. E aí, dentro da reintegração cromática, por exemplo, que é nivelar e reintegrar, né, colocar a camada de cor através de técnicas feitas ali com pincel, a gente vai dar integridade estética e unidade para essa obra, para essa peça, sem precisar fazer uma pintura nova, porque nós não somos artistas, né? Nós somos restauradores. Se eu quisesse ser artista, eu tinha feito belas artes, eu tinha feito artes plásticas, né? E eu fiz restauração justamente para auxiliar na preservação do bem. Então, repintura, eu acredito que na verdade, um processo de algumas pessoas que desconhecem o que verdadeiramente é a restauração na essência, assim. E muita gente, eu acho que tem um problema também, que é como a informação chega para todo mundo, é como, olha a restauração que fizeram, olha, essa restauração deu errado, né? Eles usam termos como restaurações desastrosas, né? E vira sempre uma piada, né? Que esse que é o problema, assim. Mas, na verdade, as pessoas não entendem a seriedade dessas ações. E quem sofre com essas ações desastrosas, não restaurações, é o patrimônio. E aí a gente chega, então, na outra pergunta que complementa essa, que é o que seria a conservação? Quando a gente pensa em conservação, a gente pode pensar aí nas estratégias e nas ações que nós, como profissionais, podemos desenvolver e realizar. Pode ser relacionado a uma única peça que você vai devolver para o seu cliente, você vai dar ali orientações, né, para o seu cliente de como cuidar daquela peça, não deixar a peça exposta ao sol, né, perto da janela, alguns cuidados específicos no intuito de preservar a obra de arte, preservar o bem, né? E aí, quando a gente pensa em conjuntos e coleções, a conservação preventiva, ela é um fator muito importante. É conseguir identificar todos os fatores ambientais, todos os aspectos ali que podem trazer algum tipo de problema na obra. O profissional conservador restaurador, ele tem que analisar todos esses fatores, né, e elaborar um plano de trabalho, uma gestão desse acervo com o intuito de organizar uma rotina de trabalho e um monitoramento constante de todas essas peças, né, dos conjuntos, das coleções. A gente pode dizer que é um conservar para não restaurar, né, assim, para evitar restauros, né, complexos, porque a manutenção ela deve ser no cotidiano, assim, as ações de conservação elas devem ser no cotidiano, resolver os problemas no cotidiano. Né? Então, se a gente pega uma edificação histórica que tem uma telha arredada lá, que desencaixou e que está dando uma goteira, a gente tem que antes voltar essa telha para o lugar para que a goteira não dê uma infiltração maior e que a água não entre e não manche o fogo, que é um bem integrado. Então, a gente tem que pensar que a manutenção dos bens culturais ela deve ser feita no cotidiano. E a conservação preventiva, a partir desse planejamento, né, desse gerenciamento ambiental, ela é necessária para manter e preservar os acervos e as coleções. Por que você entende que é necessária uma formação especializada para ser um restaurador? Essa questão da formação do profissional conservador, assim, principalmente no Brasil, né? É porque todo mundo que tem um pouco de familiaridade com tintas e pincéis e gosta de obras de arte, faz um curso, às vezes, de pintura de pano de prato, acha que pode restaurar. E isso é real, assim, né? As pessoas precisam entender que o patrimônio cultural, ele não é uma brincadeira,
sabe? A gente não pode colocar obras de arte com valor histórico, com valor que seja um sentimento de uma peça que aparentemente não tenha valor, né, artístico, histórico, mas que é uma peça que significa muito para uma comunidade, então ela está impregnada de outros valores, né? A gente não pode achar que pessoas que têm habilidade, né, porque são capazes de restaurar. A gente não pode, porque aí a gente volta lá naquela primeira pergunta que você me fez a respeito do que caracteriza uma restauração, né? E uma dessas características é ser feita por um profissional competente, né, com habilidades específicas, né, e conhecimento desenvolvidos num curso, né, seja um curso técnico ou seja um bacharelado, né, mas um profissional que tenha formação na área de restauração, porque senão a gente vai ter sempre exemplos como o da Dona Cecília, lá na Espanha. A gente teve na Espanha de novo o caso da Virgem Maria, né, que era uma obra de um pintor barroco super delicada, e aí a obra se transforma numa coisa espantosa. E aí vira meme na internet. E geralmente é quando as pessoas elas lembram da gente, né? Ai, Justamente. restauração, minha Quando amiga dá Maria Clara. errado. Quando dá errado, né? E aí as pessoas colocam o termo restauração desastrosa. E não é uma restauração desastrosa, é um desastre para lá só. Né? Porque nós, enquanto profissionais, um profissional de formação responsável, né, que tem ética profissional, ele não vai de momento nenhum cometer essas ações desastrosas, né? Tudo que a gente faz numa obra de arte é extremamente calculado, investigado, testado, né? Quantos e quantos testes a gente faz para higienizar uma tela, para higienizar uma moldura. Eu tô com uma moldura aqui no ateliê que tem um douramento que eu já limpei com tudo que você imaginar. E o douramento continua escuro. Então, são testes e testes, é pensar quimicamente, né, é analisar, é tentar outras soluções, tentar outros produtos, e tudo com teste, né? Porque o trabalho é muito calculado, a gente tem que ter responsabilidade com os bens culturais que a gente está trabalhando, né? Então, a profissão de conservador restaurador não é uma brincadeira, né? Nós somos profissionais, nós estudamos para isso, né? E a gente precisa definir esses papéis, né? Um pintor não pode restaurar, né? Ele pinta, ele cria, ele elabora, ele vai ter todo o projeto, o processo dele de criação, né? Mas o trabalho da restauração, né? Ele cabe ao profissional conservador. E nós, conservadores e restauradores, a gente precisa assumir o nosso papel, assim. O nosso papel no setor cultural. A gente precisa ocupar o nosso espaço enquanto profissional e entender que o patrimônio ele é interdisciplinar, né? A gente precisa discutir para chegar ao objetivo final, que é a preservação do patrimônio. É isso, Maria. Adorei a nossa entrevista. Acho que vai ser bem esclarecedor, assim, para muita gente. E talvez ainda crie mais questões, e que se criar também, que bom que crie mais questões. A gente precisa discutir, né? Justamente. Agradeço vocês pelo convite, pela confiança, né, de me convidar para representar a nossa profissão, assim, nesse canal. E eu queria dizer que a gente está junto aí nessa caminhada em defesa do patrimônio, né? E a gente precisa se unir para ocupar esses espaços que são nossos por direito, né? A gente conseguir a regulamentação da profissão, a gente ser respeitado, né? Que às vezes parece que o restaurador é meio invisível, né? E se não tem peça restaurada, não tem museu, não tem atrativo, né? Então a nossa profissão ela é uma profissão importante, sim, e as pessoas têm que começar a ter ciência disso, assim. Eu acho que já está passando da hora, né? O patrimônio não está esperando mais, não dá tempo mais, né? A gente vê incêndios em museus então a gente tem que se unir
né, para lutar por instituições melhores, com condições de trabalho melhores e pelo nosso reconhecimento também, assim, enquanto profissionais, né?